Então, aqui eu vou partir para a próxima tela. Então, já comecei a falar um pouco da Irist, né? E hoje nós estamos numa geração que é de vídeo analítica, mas é funcionado pela inteligência artificial, né? E qual a diferença? João, segura um segundo. Pessoal, só para fechar, desligar os microfones que está tendo interferência. Tiago, Ricardo. Isso aí, bora. Sim. Então, assim, eu acho que é muito importante também, uma das coisas, e esse também é o meu papel na indústria, deixar claras as diferenças das soluções, né? Porque falar de vídeo analítico é uma coisa muito abrangente, e aí você tem diversas classes de vídeo analítico, né? O vídeo analítico que nós começamos com a Agent VI lá em 2003 era o vídeo analítico simples, que é cruze de linha, que vamos dizer, mudanças, baseado em mudança de pixel, né? Que era, vamos dizer, que foi um predecessor aí daquela detecção de movimento na tela, né? Eu cheguei até a ver aquele que você colocava uma ventosa na tela e ele analisava ali a movimentação, né? Então, o vídeo analítico, ele surgiu disso. Hoje em dia, nós já estamos numa nova realidade, que é exatamente a realidade impulsionada pela parte de inteligência artificial, né? Então, o nosso vídeo analítico, ele é todo trabalhado em inteligência artificial. E qual é a principal diferença? A diferença é que na inteligência artificial, você tem uma identificação de objetos, né? Então, você consegue identificar na imagem que é uma pessoa, que é um animal, que é um veículo. Você consegue classificar isso na imagem e, em cima disso, começar a trabalhar regras com isso, tá? Dentro da parte de inteligência artificial, existem também várias vertentes e possibilidades, né? Uma delas é você desenvolver o analítico baseado em deep learning e colocar dentro de uma câmera, né? Mas não significa que você tem a inteligência artificial dentro da câmera. Significa que é como se você falasse assim, olha, você desse um script pro vigia e falasse assim, ó, isso aqui é um desenho de um cachorro, de um cavalo, de uma moto ou de uma coisa específica. Então, se passar isso aí, ele identifica. Agora, se passar algo diferente disso, ele não identifica. Se passar algo parecido, ele vai identificar e vai te dar alarme falso. Então, isso hoje é o que se faz de inteligência artificial dentro da câmera. Quando você trabalha isso com software, a coisa, vamos dizer, é diferente. Primeiro que você tem um processamento de inteligência artificial, então você tem um processador, que hoje os processadores Intel, por exemplo, já tem embarcado serviços de inteligência artificial, então você conta com esse serviço dentro de um processador. Aí você fala, posso colocar isso na câmera? Sim, mas não é em toda a câmera, né? Então você tem algumas câmeras que já podem entrar com esse serviço, mas a grande maioria ainda não. Mas não significa que eu não consiga utilizar a imagem dessa câmera para poder rodar essa inteligência artificial utilizando um servidor local que tenha integração com o seu sistema, com a nuvem. Então, hoje nós estamos, de certa forma, vamos dizer, deixando essa inteligência artificial disponível para quem quiser utilizar, desde que tenha um sistema IP, né? Desde que tenha um sistema IP e as câmeras que consigam utilizar e pegar aquela determinada facilidade e aplicação, né? A gente consegue disponibilizar isso para essas câmeras. Então, esse é o principal apelo hoje dessa solução, né? Então, fusão da Irist e Agent VI, né? Então, hoje, infelizmente, até o pessoal parou de falar sobre Agent VI, e eu continuo falando, porque é um nome conhecido, é um nome que transmite segurança. A gente fala Irist e Agent VI, talvez até a gente vai ter um produto específico chamado Agent VI, mas a tendência é manter esse nome da empresa, né? Então, é uma empresa também aberta em bolsa, então é uma empresa independente, não temos, vamos dizer, nenhum vínculo com alguma fábrica de hardware ou de software específico. A empresa foca efetivamente na parte de analíticos de vídeo, né? E o que nós fazemos, então, com esses analíticos? O forte dessa solução é trabalhar com detecção em tempo real, tá? Qual que é o objetivo da detecção em tempo real? É quebrar um pouco o paradigma da questão do monitoramento, que é hoje você monitora, você grava,
é porque você quer investigar uma coisa que aconteceu no passado, mas você já está assumindo que não vai conseguir identificar aquilo no presente. Nós queremos exatamente inverter esse paradigma. A gente quer identificar o que está acontecendo no presente e já conseguir, vamos dizer, identificar aquilo que é de imediato, inclusive para você reduzir tempo de gravação e salvar dinheiro de gravação. Porque hoje você tem muita coisa, se cria uma infraestrutura absurda, né? Se você, por exemplo, pegar um cálculo do que é gravado por dia, né? Imagina uma foto por segundo por câmera, você tem um absurdo de vídeo que é gravado para simplesmente não se identificar nada e só se identificar quando tiver um evento. E quando tiver aquele evento, muitas vezes a coisa já aconteceu, você não tem mais como fazer nada em relação a isso. Então, esse é o nosso foco principal, que é a análise do vídeo ao vivo e identificação de coisas acontecendo ali no momento que está acontecendo para a tomada de providência do operador. Né? Então, vou dar um exemplo. A gente está agora finalizando uma homologação na cidade de Medellín, identificando pessoas que estão deixando lixo na rua. Uma pessoa deixou lixo na rua, se eu gravei aquilo ali ou não gravei, depois eu vou identificar a pessoa, não vou saber quem é, não vou conseguir ir atrás da pessoa, e eles querem identificar o momento que foi depositado, gera um alerta e alguém toma uma ação imediata para evitar que aquilo aconteça, identifique, inclusive, a pessoa. Então, um exemplo. Aí tem a questão de perímetro, tem a questão de alguns analíticos que eu vou falar aqui, mas, basicamente, esse é o foco principal, que é identificar e tomar providência no momento do evento, né? Uma pergunta? Não, pode mandar. Final, gente, pessoal, se alguém quer fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. Tem aqui no aplicativo do Zoom, levantar a mão, a gente vai identificar e passar a palavra. Pode continuar, João. Ok. Bom, outra função é a questão da filtragem de alarmes, que nós também fazemos, que é uma coisa que é baseada em inteligência artificial, que é uma coisa muito comum para a parte de centrais de monitoramento. Então, nós temos um programa, inclusive, para centrais de monitoramento, que é exatamente para reduzir o nível de alarmes falsos, inclusive causados por outras tecnologias de vídeo inteligente, que não vão conseguir fazer um discernimento, por exemplo, num perímetro, saber o que é efetivamente uma pessoa que está entrando, ou a câmera que está balançando pelo vento, ou a chuva que está muito forte e deu evento. Então, com a inteligência artificial, a gente ignora todas essas intempéries e conseguimos focar na pessoa, e se essa pessoa está vindo em determinado fluxo, né? Não é que ela está passando rente à cerca, né? Eu costumo usar um exemplo de um condomínio que se eu for rente à cerca, ele começa a me dar evento, alarme, e o funcionário vai lá, tenta ver o que está acontecendo, até que eles evitaram, falaram, não ande rente à cerca, porque lá tem animais peçonhentos. Tipo assim, o cara não andar para não dar alarme falso. E, na verdade, assim, você... João, segura aí. Ochoa, desliga o microfone, Ochoa. Aí, vai. Então, assim, eu consigo, com a inteligência artificial, identificar se essa pessoa está andando rente, se essa pessoa está vindo de fora para dentro, se essa pessoa está ficando mais tempo do que o permitido na mesma cena, né? Então, com a inteligência artificial, inclusive, eu consigo utilizar PTZs, né? Eu consigo utilizar PTZs, mesmo que o PTZ tenha um movimento, no momento que eu estou olhando ali, ele vai fazer a análise com a inteligência artificial, sem que você tenha que parametrizar na cena qual é a cena específica, ele vai se adaptar de acordo com a cena, né? Então, isso aí é feito através dessa plataforma. A parte de pesquisa forense, também que nós fazemos, que é aí já na questão de vídeo gravado, ou assim que já aconteceu, né? Que é, por exemplo, uma pessoa perdida, ou como o pessoal me solicitou ontem aqui com uma conferência com uma municipalidade na Argentina, que é falar assim, olha, eu sei que ocorreu um evento aqui e esse cara estava com um carro branco. Então, eu quero que, a partir do momento, se alguém passar com o carro branco em uma dessas câmeras, eu consigo identificar e gerar um alarme. Aí eu volto para o ao vivo, mas eu consigo também puxar um relatório, sei lá, das últimas 4, 5 horas de todos os carros brancos que passaram dentro dessas câmeras, tá? Porque o analítico está fazendo essas classificações e está salvando informação
dentro de uma base e você vai e resgata tudo isso para fazer a localização. Isso aqui, inclusive, pode ser aplicado para qualquer sistema, sem nenhum tipo de regra, é classificação de objeto para verificação. Isso também salva muito tempo do operador. Então, ao invés de ele ficar lá um dia inteiro vendo vídeo para ver que hora que aconteceu, que hora que a pessoa passou, com aquelas características, eu já puxo isso, faço uma busca em cima disso e trago isso em tela, né? Acho que o Jairo levantou a mão. Oi, João, boa tarde. A minha dúvida é se essas necessidades, como seja em Medellín, ou agora esse que você está me passando na Argentina, eu preciso planejar e essa necessidade ela vem embarcada na câmera com um planejamento prévio, ou de acordo com a necessidade no momento. Ocorreu, por exemplo, agora, você está me dizendo um carro branco, mas pode ser vermelho, pode ser uma moto, pode ser uma pessoa, pode ser um rosto da pessoa. Então, se nesse momento eu consigo atualizar a necessidade no sistema. Então, você pode atualizar nesse momento e você pode, inclusive, por exemplo, ontem aconteceu o evento, eu não sei se, eu não vou saber o que eu posso estar buscando. No dia seguinte, você descobriu que era uma pessoa com determinadas características, uma camisa vermelha, calça preta. Eu vou lá e busco em todas as câmeras onde essa pessoa passou. Então, assim, eu consigo parametrizar depois, porque o sistema ele está fazendo uma classificação de cores e de objetos ao mesmo tempo, né? Aí, o que acontece? Você tem esse tipo de classificação feito pela câmera também, mas em diferentes patamares, né? Vou te dar um exemplo. Lá em Vicente Lopes mesmo, que é uma municipalidade que a gente tem a solução, você tem câmeras que têm analítico e fazem classificação, você tem outras que não tem, você tem uma que faz bem, outra que não faz, então no final você não tem uma homogeneidade de solução. Essa plataforma, ela te dá uma homogeneidade e ainda é uma plataforma que é viva, né? Então, vamos dizer, você pode ir melhorando essa plataforma com o passar do tempo, inclusive se estiver conectado em nuvem, melhor ainda, porque você está se utilizando do último algoritmo disponível, né? Então, João, não ficou claro para mim, desculpa. O sistema ele consegue aprender de imediato ou ele precisa de uma carência de tempo para aprender, usando esse termo, a identificar o não, que ele já está pré-parametrizado nesse sentido. Você não precisa dizer para ele o que é uma pessoa, um veículo, uma moto, uma bicicleta, ele já está identificando isso e está classificando. Perfeito, tá, isso daí é... Ok. A única, que eu vou mostrar mais adiante, a única analítico que ele vai se parametrizar live é o analítico que a gente chama de anomalias, que é um analítico que você simplesmente pode habilitar em mais de 1000 câmeras simultaneamente, e o sistema ele vai identificar dentro da imagem o que é um fluxo normal, considerado normal para aquela imagem, e vai identificar coisas que são anômalas àquela imagem, como fluxo contrário, veículo em fluxo contrário, objeto que foi deixado e não é uma coisa normal naquele local, né? Ou seja, então, que é o que a gente chama de analítico de anomalias. Esse, sim, está sendo parametrizado com o passar do tempo. A base é de 1 a 2 semanas, ele vai monitorando aquilo, e se você tem alguma coisa fora do comum, ele vai te gerar um alerta. Tá? Eu vou dar alguns exemplos, mas como é um analítico não parametrizado, assim, de espectro amplo, então você tem N possibilidades. Então, tem coisas que o pessoal me pergunta e fala, consegue detectar isso? Eu consigo fazer através de anomalias. Então, e até o mundo aí do vídeo analítico, ele é bem amplo, né? Tem vários tipos de analíticos e várias especialidades. E toda essa análise, ela vai desembocar aqui nesse terceiro item, que é esse quarto item, que é a análise automatizada dos dados,
e esses dados eles vão para o seu sistema de monitoramento, eles vão para um sistema de Big Data, para um sistema que faz, por exemplo, dashboards inteligentes. Nós temos e fazemos algumas análises próprias, mas também provemos outros sistemas com essas análises. Então, assim, com a plataforma baseada em inteligência artificial, você tem algumas vantagens, dentre elas a própria questão da acuracidade, né, da efetividade, mas também a questão de calibração automática, né? Então, você não precisa ficar configurando dentro da imagem o que é o tamanho de uma pessoa, o que é um tamanho de um outro objeto, o sistema já se autocalibra, o sistema atualizado, e eu consigo trabalhar com qualquer câmera, qualquer VMS IP, desde que tenha aquelas características de visualização. Não é uma solução específica para alguns fabricantes específicos, né? Apesar de que nós temos integração nativa com alguns fabricantes, mas a integração ela pode ser desenvolvida com qualquer solução. Implementação ela pode ser tanto local quanto na nuvem, tá? Tudo isso depende do que você tem de banda de rede. Você pode utilizar, mandar a câmera para a nuvem ou mandar simplesmente os metadados para a nuvem, tá? Então, nós temos um modelo de serviço que você simplesmente coloca um servidor pequeno para analisar as imagens de determinadas câmeras e manda esses metadados para a nuvem, esses metadados de classificação, de alerta, de tudo isso, e do sistema em nuvem ele comunica tanto com o seu sistema de vídeo de gestão, que pode estar em nuvem, quando o sistema pode estar local. Então, assim, ele trabalha de forma híbrida, né? Esse sistema, por exemplo, na Argentina, Vicente Lopes, é em nuvem. Aí nós temos o de Montevidéu, que já é focado na parte de busca inteligente, que é essa busca forense que eu comentei, que é tudo instalado local. Nós temos o 911, que é 911 da República Dominicana, que é também instalado local. Então, assim, alguns sistemas por aí pela América Latina, fora outros no resto do mundo, né? A questão da classificação, né, ou seja, o objetivo do analítico é te dar evento quando é um evento real e não te alarmar quando não é um alarme, e nós temos trabalhado e evoluindo nesse sentido através da inteligência artificial, reduzindo faltas alarmes, com a possibilidade de trabalhar tanto sistemas existentes quanto sistemas novos, sem a necessidade de falar para o cliente, não, você vai ter que trocar todas as suas câmeras porque elas não são inteligentes, né? Ou seja, eu consigo entrar na solução, identificar, absorver. Então, isso, por exemplo, principalmente para clientes que já têm uma plataforma estável, estão satisfeitos, e agora ele diz, não, mas agora eu quero trazer inteligência, eu tenho câmeras aqui, eu quero exatamente trazer essa inteligência e otimizar o operador, é para isso que ele serve, né? Aí aqui tem listados os principais analíticos, né, dessa plataforma, né, principalmente intrusão, que eu já comentei, a parte de pesquisa forense, anonimização, né, que eu comentei um pouco, vou passar um vídeo aqui, não sei se vai ficar visível para vocês, mas cada um deles tem algum vídeo, e se vocês tiverem em algum desses analíticos aqui, alguma dúvida específica, a gente pode já falar, até porque tem analíticos mais simples e alguns outros mais avançados, né? E os simples, mesmo simples, eles têm alguns desafios também, porque muitas vezes ele é simples, mas os sistemas costumam dar, inclusive, falsos alarmes, né, como de perimetral, né, como de atitude suspeita, que é o chamado, muita gente fala de vadiagem, né? Eu utilizo o termo atitude suspeita, que é exatamente você identificar pessoas paradas por determinado tempo ou realmente na cena ali, pré-determinada. Então, isso aqui, aplicações diversas, né? Aí nós temos analíticos de quedas, né, para identificar quedas de pessoas, né, dentro da linha do comportamental, incêndio, objetos abandonados, que é onde entra aí aquela detecção do lixo na rua, né, objeto abandonado, ou objeto retirado também, se eu quiser falar, não, nessa área tem um objeto de valor aqui, eu quero identificar se houve alguma retirada de objeto. Aí também temos a parte de transporte, com intrusão de cruzamento ferroviário, gestão de massas, que é
contagem de pessoas, de fluxo de pessoas, vamos dizer, permanência em determinados locais e também aglomeração específico, né? Distanciamento social, comportamento violento, que também é uma possibilidade. Agora mesmo a gente está testando, fazendo um piloto aqui para aplicações de prisional, né? Com essa parte de brigas, gestão de trânsito e a parte de filtragem de alarme, que é um catado de todos esses, sendo feito aí numa central de monitoramento. Alguma pergunta sobre algum desses analíticos? Opa, eu tenho uma pergunta. Desculpa, Rogério, posso fazer? Pode. Vamos se dizer se num bairro, tá? Virtualmente controlado, você tem um analítico que consiga identificar quando um carro para e não desembarca ninguém, ou tem como a gente programar isso? Sim. Por exemplo, o veículo entra, parou. Uhum. Com um determinado tempo não desembarcou ninguém, então tem alguém dentro do veículo. Teria essa possibilidade? Sim. Sempre que a gente identifica o veículo, identifica também a pessoa, né? Então, eu consigo fazer isso. É uma programação. Hoje nós já identificamos também o tempo de veículo parado em determinadas localidades. Tá? Então, eu vou dizer aqui que aquele veículo ele pode ficar parado 5 minutos. Se ele ficar mais tempo, eu também identifico. Mas essa aplicação é bem interessante. Hoje, assim, eu não me recordo, pelo menos, de algum local que a gente tenha essa possibilidade, mas isso é customizável, na verdade, é só um cruzamento, porque eu identifico a pessoa, identifico o veículo também, eu só preciso customizar, dizer que o veículo ficou parado por tanto tempo e não teve ninguém que saiu. Assim como o objeto deixado, né, é um objeto só que tem uma derivação desse objeto, né? Você pode Isso, fazer correlação uma coisa com sim, outra, assim, uma pessoa sim, com carro? Sim. Você pode fazer correlação dentro da plataforma e você pode fazer correlação fora da plataforma. Que nós, nesse caso, essa aplicação poderia ser feita uma correlação simples dentro da plataforma, né? Que eu falo, a pessoa ficou parada e eu estou esperando ali que saia alguém. Se não sair alguém, gera um alarme, né? Então não é algo muito complexo de se fazer na parte de análise de vídeo. Tem mais 2 pessoas aí que levantaram. O Show fez uma pergunta com relação a peso, se é a quantidade de massa, né, que ele consegue identificar de um ser humano. Tem essa delimitação ou não? Não é massa, né? Não é tamanho da imagem. O analítico ele é treinado assim em milhares, eu diria até milhões de imagens de pessoas para identificar o que é uma pessoa, né? Então, o analítico sabe o que é uma pessoa, basicamente isso. Então, não é pelo tamanho, é simplesmente da mesma forma que nós identificamos o que é uma pessoa. A gente tem milhões de lembranças do que é uma pessoa e por aí a gente identifica. Assim, estendendo um pouco isso, João Paulo, estou pensando numa aplicabilidade da seguinte, contagem de pessoas. Uhum. Por exemplo, fazer um controle de clausura. Esse analítico consegue identificar, por exemplo, quando é um adulto e uma criança, nesse caso, não barrar, ou não? Ele vai considerar que são 2 pessoas, ele vai barrar, entendeu? Se por regra só pode passar uma pessoa. Então, hoje o analítico ele não está focado em crianças, tá? Até por conta da questão de interesses. Então, hoje ele não identificaria essa criança como uma pessoa, né? Então, se eu entrasse, por exemplo, num lugar que fosse um ambiente controlado, que tivesse contagem de pessoas, se eu tivesse com 2 crianças, elas não existiriam para o sistema. Vai contar como uma pessoa. Porque ele está, vamos dizer, treinado para identificar adultos, vamos dizer assim, né? E se for um anão? Então, aí nós estamos falando de características diferentes, né? Tamanho de corpo, tamanho de pessoa, né? Agora, não criança. Então, ele não é que ele não identifique, ele está treinado para descartar, como descartar um animal, né? Ele vai dizer, isso é um animal que passou aqui na cena, mas não vai dar alarme, né? Eu acho que
Desculpa, Jonathan, já entrei, mas eu acho que a observação ela vale aqui para o Ricardo. Eu acho que nesse processo, é um processo, né? O vídeo ele faz a análise automatizada por inteligência artificial, mas carece sim de um crivo humano, né? Ou seja, tem um autor, ou seja, o vídeo analítico, ele, acredito eu, talvez você vai falar lá na frente, mas para qualquer um desses itens que você definiu aqui de possibilidades de análise de detecção, ele daria um alarme, um pop-up que seja, mas cabe àquele operador identificar se de fato foi uma queda, um tropeço, se ele, deixa eu ver aqui, se é um, um incêndio de proporções, ou se é um isqueiro, ou, enfim, cabe aqui, eu acho que a análise do operador, né? Eu entendo dessa forma. Aí, eu já deixo, João Paulo, eu só queria, aí vem a minha pergunta, eu queria entender um pouquinho a questão de gestão de massas. O que seria? Isso é só confirmando o que você comentou, exatamente. O objetivo da inteligência artificial, realmente, a gente sempre fala, não é substituir a inteligência real, mas é o que a gente costuma dizer. Mas quem sabe como lidar com a inteligência artificial, com certeza vai substituir aqueles que não sabem. Então, vamos dizer, o objetivo desses analíticos é chamar a atenção do operador, mas a gente, vamos dizer, demanda ainda do processamento desse operador, não é que você vai tomar todas as decisões só pelo vídeo analítico, né? Não estamos nesse nível e também não é o que nós propomos. A parte de gestão de massas é que você tem, por exemplo, eu quero ter uma ideia de estimativa de pessoas em uma área, né? Então, eu tenho uma câmera, eu quero saber, isso aqui tem 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, eu consigo ter esse nível de estimativa com essa imagem, e saber também se está havendo uma aglomeração, ou, por exemplo, saber se está havendo uma formação de fila, né, a gente consegue identificar. Então, é exatamente você ter uma área aberta, que você pode ter um fluxo massivo de pessoas, por exemplo, nessa área você tem uma pessoa que caiu ali no meio daquelas pessoas, né? Então, a gente consegue, por exemplo, identificar uma pessoa caída numa estação de metrô, por exemplo, né? É basicamente... O mesmo vale para a gestão de trânsito. Entendi. Exato. Tá certo. Para mim, respondido. Obrigado, por enquanto. Mais alguém tinha levantado a mão? João Paulo, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Sim. Você falou a questão de incêndios, trazendo para a nossa realidade aqui da parte do agro. Ele consegue identificar a questão de incêndios florestais, esse analítico? Porque, olha, assim, eu acredito que são duas situações diferentes, né? A área privada, questão de proporcional, né? Uhum. É possível identificar, tá? Apesar de que é um pouco desafiador, porque, vamos dizer, se você tem uma vegetação, muitas vezes essa vegetação, ela tem um fluxo que pode parecer ali ser uma chama, mas o analítico, ele trabalha também com a parte de fumaça, então, fogo e fumaça. Então, nesses casos, a gente sempre toma cuidado de analisar caso a caso, porque, por exemplo, se você estiver falando de um campo aberto, é muito mais fácil para a gente identificar um fogo e uma fumaça ali. A gente já tem alguns POCs funcionando assim. Numa área de vegetação, muitas vezes você pode ter algum tipo de alarme falso. Você disparou como quase? Estava sem o imã? Desculpa? Se alguém falou alguma coisa, mas não... Acho que não, o áudio está aberto, pode continuar. Era um áudio aberto. Tá. Então, assim, então você tem uma vibração que pode causar um evento, mas em alguns casos, aí de novo, também com a utilização do operador, com a atuação do operador, você pode dizer, não, isso aqui foi algo, mas não é um incêndio. Então, para você ter uma ideia, nós estamos fazendo um monitoramento com drones
em praças públicas na Argentina, que tem vegetação, mas o operador e a empresa que está monitorando está dizendo, olha, mesmo que você dê algum alarme falso por algum tipo de vibração ali, eu estou interessado, assim, eu não quero perder o alarme verdadeiro, né? Mesmo que dê o alarme falso, eu não quero perder o verdadeiro. Então, assim, essa questão ela é muito caso a caso, né? Esse analítico em si, ele foi desenvolvido para áreas abertas, sem vegetação. Porém, o que nós estamos vendo é que, na prática, por exemplo, eu estou fazendo 3 provas de conceito em lugares que têm vegetação e os resultados estão sendo satisfatórios. Então, a gente identificar a região e fazer a prova de conceito, tá? Para alinhar as expectativas, basicamente isso. Muito obrigado aí, bem esclarecedor. Tá. João Paulo, aproveitando assim, com relação ao ambiente urbano, principalmente o conceito de bairro, etc., o vídeo analítico tem algum que consegue captar de alguma forma, identificar, por exemplo, uniforme ou tipo de vestimenta mais ou menos padronizada? Então, por exemplo, eu posso colocar, dependendo do bairro que eu estou, uma determinada torcida faz trânsito por lá e eu consigo identificar se está começando a ter aglomeração desse tipo de público ou se está tendo acesso de polícia, bombeiro na região, alguma coisa assim, pela identificação de cores? Ou até mesmo controle de funcionários, né, através do colete que eles usam, enfim. Sim, então, o analítico faz essa filtragem, tá? Mas que hoje, por exemplo, a gente só tem utilizado para a parte de investigativo, porque eu não sei previamente o que eu estou buscando. Mas é possível você parametrizar para identificar, olha, se eu tiver pessoas com essas características, eu quero chamar atenção, porque ele já está fazendo isso. A única coisa que eu estou dizendo para ele, olha, com essas características eu quero que você me alerte, assim como o carro branco, que quando passar eu quero que alerte, né? Então, também aí é uma customização simples do analítico, uma vez que ele já está fazendo essa classificação, né? Então ele identifica cores, normalmente. Sim. Legal. Cores da parte de cima e da parte de baixo, né? Legal, e até legal. consegue ter uma ideia também de entre homens e mulheres dentro da parte demográfica, né? Então, assim, aqui tem alguns vídeos específicos, né? Aqui, por exemplo, um de área de intrusão, ou área aberta, né? De grande escala, nesse caso aqui é um PTZ, né? Que você definiu várias áreas e dentro de áreas específicas você quer ter, inclusive, regras diferentes na mesma cena. Então, você consegue construir isso, e isso aqui, inclusive, é um preset, né, de um PTZ, e teve uma detecção em uma dessas áreas, e eu vou atuar nisso aqui. Então, aqui nós estamos falando, né, não é só de uma câmera que está olhando um muro, é uma câmera que está olhando uma área larga, estou definindo essa área, estou criando regras, inclusive estou tirando coisas como um animal aqui está passando em cena, ou a questão de chuva, de câmera vibrando, que é algo que mata normalmente todos os analíticos que não são baseados em inteligência artificial, né? Então, aqui nós temos também outros exemplos, né, de analítico, a parte forense, que forense levantaram a mão aqui, não sei se acho que é o André, né? Isso, boa tarde, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu consigo utilizar o analítico, por exemplo, no local, no shopping center, universidade, onde tem um número de pessoas, né? Tem bastante pessoas. Eu consigo configurar o analítico de uma forma que eu consiga identificar alguém com uma arma branca ou arma de fogo? Pode repetir, por favor? No cenário como um shopping center ou uma universidade, eu consigo configurar o analítico de uma forma que ele consiga identificar se a pessoa está com uma arma de fogo ou uma arma branca na mão? Não é finalidade desse analítico aqui, nós não trabalhamos com esse nível de identificação, tá? E tem outros analíticos do mercado que identificam, não é o nosso foco identificar, assim, essas parte de armamento, né? Então, assim, o que nós trabalhamos é comportamento, né? Comportamento em determinado lugar, entrada em determinado lugar. Arma de fogo, vamos
você vai ver que tem algumas soluções que fazem, né? Mas tudo isso, vamos dizer, também pode ser avaliado. É complexo para uma empresa, por exemplo, que não faz analítico de arma de fogo, começar a fazer arma de fogo, até porque você tem que treinar esse algoritmo para ele se desenvolver cada vez mais, né? Então, assim, nesses casos, o que nós fazemos? A gente trabalha em parcerias com outras empresas de analítica para fazer cruzamento de dados, né? Que é falar, olha, entrou uma pessoa com essas características e portava uma arma. E aí eu pego a identificação de arma para cruzar com a solução que eu já estou provendo. Da mesma forma que eu faço com a parte de reconhecimento facial. Então, eu não faço reconhecimento facial, mas nós temos parceiros que fazem e eu consigo, por exemplo, fazer uma busca com pessoas, igual aqui estou mostrando no vídeo, características específicas, e dentro da característica eu faço o cruzamento com a parte de reconhecimento facial para poder, vamos dizer, identificar essa face dentro das imagens, né? Então, seria um complementar, né? Tá bacana, obrigado, tirou minha dúvida. João, você está mutado, João. Desculpa. Falei de anomalias, que é exatamente essa pessoa está fora do range de circulação, aqui em cima do andaime, e você consegue identificar que não é o fluxo normal, essa pessoa está fora do range normal de circulação. Ou uma fila de veículos que normalmente não se forma em uma avenida. Então, assim, exemplos específicos, né? Ou então aglomeração de pessoas fora do normal. Então, o anomalias realmente é algo bastante amplo, né? Um veículo que está parado na via, com fluxo normal, que deveria estar seguindo o fluxo, ou na contramão, uma formação de fila. Então, aí, realmente, a parte de anomalia é bastante ampla e não parametrizável. Aí você tem detecção de atitudes suspeitas, né, que é pessoas paradas em determinado momento. Você tem a parte de fogo e fumaça, objeto deixado. Vou passar rapidamente isso aqui, até porque a gente está, acho que já chegando aqui nos últimos 5 minutos do nosso tempo, mas eu vou deixar à disposição de vocês essa apresentação, para vocês verem esses vídeos com mais calma, até para ver o exemplo de cada um, né? A parte de cruzamento ferroviário, que é algo bastante desafiador, né? Que você tem que identificar as pessoas entrando no trem, e ao mesmo tempo não vai te dar alarme com o trem, aglomeração de pessoas, aí a parte de distanciamento social, que na verdade hoje está sendo utilizado também para pequenos grupos de pessoas, né? Identificação violenta, né? Que aí brigas que são utilizadas também, briga entre torcidas no metrô, e a gente está testando o ambiente prisional. Gestão de tráfego em geral, que está aqui para identificar determinadas funções, como, por exemplo, uma moto trafegando na contramão, ou trafegando por onde não deveria trafegar, um veículo trafegando por um local de pedestre, carro parado no acostamento. Ali tem, por exemplo, uma moto trafegando num trecho específico. Você pode, vamos dizer, criar diversas identificações e até ter coisas que você... Aqui um carro para no acostamento, né? Até ter coisas que você não precisa parametrizar e o sistema vai identificar. E a filtragem do alarme, que é mais utilizado para centrais de monitoramento, filtragem do alarme através do filtro de inteligência artificial. Aí eu falo um pouco da infraestrutura do sistema, mas acho que tem 2 pessoas com a mão levantada, se quiserem já podem fazer pergunta, a gente passa para a parte final aqui da apresentação. João, não tem problema, tá? Mais 5, 10, 15 minutos, não tem problema. A pessoa está interessada, não tem problema. Não sei como está o seu tempo, mas do nosso lado, tranquilo.
Ah, não, tranquilo. É só porque assim, se a pessoa ficou do começo ao fim, a gente aproveita e condensa o conteúdo e depois vamos tirando dúvida aí de quem ficar. Acho que é melhor. Isso, vai até o final. E, bom, aqui eu tinha falado um pouco sobre a questão da infra, né? Como é que funciona. Então, você pode desde deixar o servidor alojado no cliente, ou pode colocar o servidor em nuvem, o de gestão, com processamento que a gente chama de processamento em borda, né? O Edge, que é o processamento no cliente. Então, com isso, você não precisa mandar a imagem para a nuvem, você faz o processamento local e só manda para a nuvem metadados desse analítico para poder ser feita uma investigação ou a parte de alarmes ao vivo, né? Então, nós estamos trabalhando aí com algumas empresas, inclusive, que fazem monitoramento remoto, algumas até portaria remota. Essa parte de vídeo também, essa é uma outra funcionalidade, você identifica isso de forma georreferenciada. Então, dentro de um ângulo da câmera, eu consigo identificar aproximadamente aonde está acontecendo cada evento, tá? De forma que você pode, vamos dizer, utilizar isso no monitoramento para identificar ali dentro da planta aonde está acontecendo o evento específico. Então, aí, inclusive, a gente consegue dar número de fluxo de pessoas num varejo, né? Ou seja, também tem diversas aplicações para isso, que não só também a parte de segurança, como também a parte operacional, muitas vezes, do cliente, né? Bom, o ecossistema é esse, você tem a câmera IP, você tem a parte que faz essa análise, que é baseado em servidor, ou então, agora nas novas câmeras, já indo na câmera, a estrutura central, que é o software, o core, né, do software, integrações, que é uma API aberta, que você faz, inclusive, integrações com diversos VMS, ou direto direto, que seria uma outra opção, direto no portal da Irist, que você faz a gestão. Então, você pode, inclusive, fazer essa gestão de analíticos sem ter um sistema, né, sem ter um VMS específico para isso. Olá. Alguns exemplos de aplicação que nós temos para... João, você está mudo. Eu estava falando... Oi, Souza, por favor, desliga o áudio. Minha filha chegou gritando aqui, eu tive que mutar, senão o pessoal fica para nos estourar. Eu tenho exemplos de aplicação de verticais, né? Ou seja, então, que eu já comentei, mas a gente, nessa apresentação, também mostra ali algumas aplicações por vertical, né? Algumas imagens por vertical. E o que nós estamos fazendo como empresa é exatamente desenvolver algumas especializações por segmentos específicos, até porque no segmento você vai ter customização, você vai ter uma série de outras demandas específicas do segmento. Então, no transporte, na cidade, no condomínio, a gente vai ter algumas coisas características, e a nossa ideia vamos dizer, desenvolver a partir desses segmentos também, né? Tem algumas opções aqui de visualização, mas, basicamente, a apresentação da solução, aí agora, por exemplo, aqui tem um exemplo que talvez esteja bastante aqui notório hoje, né, a questão da parte de escolas e jardim de infância, né? Nós temos hoje 30% das escolas na Suécia com essa tecnologia, para identificar, por exemplo, pessoas ali em atitudes suspeitas, pessoas entrando em momentos que não estavam permitidos, subindo aqui, tem um exemplo de escada, e mantendo a privacidade, que também a gente faz a parte do analítico de privacidade, né? Então, também é uma aplicação que a gente está focando e desenvolvendo, né? Vários cases de monitoramento pelo mundo, inclusive um deles aqui, o metrô de São Paulo, né? Buenos Aires, a parte também aqui de projetos centrais de monitoramento, que também utilizam bastante.
e aí você tinha algumas versões, inclusive, antigas, que nós estamos atualizando com a parte de inteligência artificial, né? É isso. Aí aqui depois tem um histórico aqui sobre as razões para você utilizar software com inteligência artificial. Aí, Eitan, esse link da apresentação que eu passei para você, você pode dispor para o pessoal, tá? Não, fechou. Eu mandei no chat. Quem quiser pedir para o Rampani, só mandar o e-mail para o Rampani e a gente encaminha. Meu intuito, na verdade, assim, a princípio, desmistificar um pouco disso e, vamos dizer, engajar em algumas aplicações para, inclusive, se for o caso, testar a solução, né? A gente está, inclusive, hoje pela manhã, me ligou uma empresa aqui de uma multinacional que está fazendo, inclusive, o teste de fogo e fumaça, porque tem um terreno baldio do lado da empresa e o pessoal, de vez em quando, coloca um fogo ali para meio que chamar atenção ou criar uma divergência ali, uma questão, e nós estamos focando nisso, estamos fazendo esse piloto agora. Então, estamos abertos também para fazer esse tipo de piloto, né? Sim. João Paulo, posso fazer uma pergunta, um comparativo técnico, assim? Por exemplo, sinceramente, o quanto você acha que esse tipo de tecnologia, somente na defesa perimetral, pode substituir, por exemplo, radares? Isso é uma tecnologia hoje bem mais cara, né? Olha, eu não diria substituição, eu diria que é uma tecnologia complementar, né? Ou seja, a gente consegue, se você tiver uma imagem interessante e conseguir ver, a gente consegue dar esse alarme, né? Mas o radar, para a parte perimetral, eu acho que é uma coisa bem específica, uma coisa bem dedicada, que inclusive vai identificar ali aonde essa pessoa, o fluxo dessa pessoa, aonde ela está. Então, assim, eu te diria que esses sistemas, eles são complementares, eles não são excludentes, né? Você poderia trabalhar com os dois, e tem projetos que nós temos, a parte do vídeo analítico, e temos o radar também. Tá. E aí, quando eu vi ali na apresentação ali, custo baixo, você consegue dar um susto no cheque para a gente? Fala assim, mais ou menos, em comparação com a aplicação da tecnologia, do Core, do VMS, enfim, e mais o equipamento, chuta um valor de X. Eu costumo utilizar mais aquilo que a gente está atuando, que é bem competitivo, a parte de serviço em nuvem, né? Então, nós estamos falando aí, por exemplo, de uma licença anual por volta de 250, 300 dólares por ano em nuvem, por câmera, né? Isso falando de uma câmera. Então, se você tiver mais câmeras, a gente tem trabalhado esses pacotes por tipo de mercado também, né? Então, por exemplo, se é só investigativo, você é mais competitivo. Se é algo, por exemplo, que é mais completo, eu precisaria ter... nós trabalhamos aqui com 3 modalidades, né? Além da modalidade de venda e a modalidade de locação, né, que seriam 2 modalidades principais, é o modelo de alertas ao vivo, modelo gravado e o modelo completo, que é o que a gente chama de enterprise, né? Então, tem uma variação de preço interessante. O que eu te diria, assim, não é algo absurdo, com certeza é algo que vai... só o tempo, né, que você está salvando desse seu operador, ou o custo que você está salvando de não ter que gravar todas as imagens para você, só isso, com certeza, vai pagar essa solução e vai sobrar, né? Então, o objetivo da solução realmente é a otimização de custo, não criar um custo a mais, né? Entendi. Complementando o Ricardo, João, você disse que ele não substitui, mas complementa o radar. Minha dúvida, o alcance de identificação, ele é referente à qualidade da imagem da câmera a qual é embarcada a tecnologia, ou indiferente? Essa primeira questão. Sim, responde, aí depois eu complemento. Não, assim, você tendo uma visão, uma câmera, por exemplo, de 2 megapixels, e você tendo essa visão,
o sistema ele pode ali pegar até mais de 100 metros de visão, então não assim, sim, né? Ou seja, se você tiver uma câmera com baixa resolução, você não vai conseguir pegar essa distância. Então tem algumas normas específicas para isso, mas são normas que não diferem do olho humano, né? Você fala assim, cara, se eu não consigo enxergar visualmente, o vídeo analítico também não vai conseguir enxergar, né? A única coisa é que o vídeo analítico ele não vai se distrair, vamos dizer assim. Nós vamos nos distrair, mas o vídeo analítico vai ficar ali analisando sempre, né? Eu, por exemplo, recentemente, só refrescando a minha própria memória, eu tenho um projeto onde eu estou prevendo um radar para 50 metros, onde eu entendo que essa câmera poderia fazer muito bem a função, já que esse radar ele deveria estar junto com uma tecnologia de câmera, porque uma vez identificado o problema, a câmera tem que dar um pop-up para identificar, para eu saber o que está acontecendo. E aqui, sim, então, aliás, na mesma linha, você disse que, quando você diz que não substitui, mas, por exemplo, questões de IVAs perimetrais, onde a função única deles é a identificação de contravenção do perímetro. Aí eu preciso de uma câmera, então a câmera com a tecnologia embarcada, sim, eu consigo substituir IVA. Sim, nesse caso sim, e nesse caso para a sua aplicação, sim. Mas eu falo quando, por exemplo, você tem que saber dentro do radar onde está a localização daquela pessoa naquele momento, né? O único, porém, realmente ainda é a questão de valores. Eles são, eu acho que tem que esperar um pouquinho para estar acessível ao mercado simples, ao mercado, se eu estou falando de condomínio, de uma residência de alto padrão, ele é esse valor de $300 por câmera, em média, num pacote simples, como você disse aí, ele vai bem para um metrô, ele vai bem para uma municipalidade, para um bairro, etc. Mas para um condomínio, acho que a gente tem que esperar um pouquinho, né? Infelizmente. Então, eu concordo nesse valor de lista, mas assim, o que eu estou fazendo, vamos dizer, porque um condomínio não dá para você falar, não, vou ter uma câmera só, né? O que eu estou fazendo, sim, realmente é trabalhar algumas câmeras, alguns pacotes específicos para esses segmentos, né? Inclusive um pacote para central de monitoramento. Uma empresa que tem uma central, que tem uma portaria remota, que tem isso, a gente pode ter um volume maior e consegue ter uma competitividade melhor, um custo médio unitário melhor, né? Então, o que eu comento, assim, eu vou fazer como base comparativo. No meu condomínio, que eu falei do pessoal andando rente à cerca, qual é o custo que esse vigia tem de ficar, por exemplo, tendo que investigar todo momento que alguém passa rente à cerca, né? Sim, são vários custos aí que a gente não, que são, vamos dizer, ocultos, que a gente não consegue